Olá, mamães de plantão! Eu estou aqui mexendo com o meu almoço, né? Arrumando almoço aqui pra turminha. E eu decidi bater um papo com vocês sobre agora, gente, nós que somos mães, que período que é turbulento é esse período agora que a gente está vivendo, né? Esse período do inverno, entrada de inverno, outono e inverno. Gente, para nós que somos mães, o períodozinho terrível é o nosso inimigo. Então, gente, por que que agora o inimigo das mães, né? Olha, aqui em casa já são quatro gripados comigo. São 4 comigo. Está completando. Né, filha? A turminha vai pra escola e traz os vírus da gripe, tudo de casa, né? Tudo da escola, né? Os vírus passa pro amiguinho e pega do amiguinho, aí vem a gripe pra casa. Então, gente, e agora nesse período, né, a gente tem alguns truquezinhos, né, pra gente não ter que ficar, né, se submetido a industrializados, né, aos farmacológicos, né? Então, nós temos muito. Primeiro, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde, né? Primeiro, não só os chás que resolvem a nossa vida nessa época, né? Das gripes, né? Mas nós temos também que cuidar da nossa alimentação o tempo todo. De vez em quando a gente dá umas tropeçadas, né? Come algumas porcarias, né? Deixa os filhos, né? Mas, porém, a gente tem que estar o tempo todo cuidando da nossa saúde, comendo muitas frutas, legumes, verduras, né? Porque isso é que nos dá imunidade, isso nos ajuda a criar a imunidade para o nosso corpo, né? São os alimentos saudáveis, evitar aquilo, né? Excesso de industrializado, excesso daquilo que, como diz um ditado que o pessoal tem por aí, né? Descascar mais e desembalar menos, né? É o que a gente precisa fazer para a gente ter uma saúde melhor. E para esse período de gripe, nada mais é importante isso, né? A gente ter uma alimentação adequada. Então, pessoal, tem alguns truques nessa época que nos ajudam muito, né? Um deles são as narinas. Gente, nós precisamos manter as narinas dos nossos pequenos sempre limpinhas, né? Fica a secreção, né? Que fica descendo, né? Escorrendo do nariz. Então, a gente precisa manter bem limpinho as narinas, né? Sempre fazendo aquela lavagem nasal. Né? O mais indicado é você procurar o pediatra, né? O pediatra explicar direitinho, mas também tem vídeos, né? Pra quem não sabe, tem vídeos no Instagram instruindo como fazer. E você pode usar seringa ou tem também tipo um vidrinho também que é usado, né, para poder fazer a limpeza das narinas. Então a gente tem que ter, são alguns dos truques, né? Porque isso já alivia 90% da gripe. Porque quando a criança ela tá com as narinas sobrecarregadas, isso vai para os ouvidos, né? E é o que causa a infecção de ouvido, otite, né? Então, são alguns dos cuidados. Esse já alivia 90%. Então, eu constantemente lavando, né? E, igual eu falei pra vocês, os chás naturais são muito bons, gente. Principalmente em questão da imunidade, ajudam muito a criar a imunidade, né? Porque excesso como eu disse pra vocês, excesso de farmacológicos é complicado para a saúde, né? Então, assim, se vocês forem pesquisar, tem alguns países que muitos remédios que a gente usa no nosso país, em outros países é proibido. E a gente, aqui no Brasil, a gente usa. Tem a DIPIRONA, né? Ela mesma é um remédio que é proibido em outros países. Infelizmente, a gente faz o uso aqui no nosso país. E o uso aqui no Brasil é assim, sem controle. É sem controle, é um remédio vendido sem controle e é perigosíssimo. Então, às vezes, a gente vai tomar um chazinho natural, o que a gente faz? Vai lá com as gotinhas e pinga as gotinhas e coloca. É um remédio terrível, gente. Não é assim. A gente tem as prescrições médicas quanto a ele, né? Mas não é indicado não. Vai tomar um chá? Toma um chá puro, que é bem melhor, bem mais saudável, né? Temos chás de abacaxi você cozinha o abacaxi bem cozidinho, deixa ficar aquela caldazinha mais grossa e toma. Se quiser colocar o alho pra cozinhar ajuda, que o alho é muito bom também. Chá de maçã com
com hortelã, né? E criança menor de 1 aninho, abaixo de 1 aninho, não pode colocar mel, gente. Não pode ter uso de mel, porque o mel tem uma bactéria que a criança com menos de 1 ano, ela não resiste a essa bactéria, não. É uma bactéria muito forte que tem no mel. Então, somente a partir de 1 ano de idade pode introduzir mel na alimentação da criança, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Então dá um chá natural, igual aqui em casa mesmo, eu dou muito pro Nicolas. O Nicolas tá com 8 meses, eu faço muito pro Nicolas o chá de abacaxi. Ontem mesmo eu fiz abacaxi com mel. Não, desculpa gente, abacaxi com mel não. Abacaxi cozidinho, né? Com alho, né? Coloquei alguns dentes de alho. Nem ficou acentuado o gosto do alho. Amassei e coloquei pra cozinhar junto. Eu gosto de cozinhar na pressão, não pode bater no liquidificador. Eu gosto de cozinhar na pressão, porque quando eu cozinho na pressão, então eu consigo obter que ele fica assim bem cozidinho, então eu consigo espremer, né, sem bater no liquidificador. E aí fica muito bem cozidinho. E hoje eu já fiz pra ele com mel, o alho e adicionei hortelã, né? Então são chás que não prejudicam a saúde e a gente introduzindo isso no dia a dia da criança, esses chás, né? Então é muito bom, né? Ela acostuma com isso, ela acostuma a tomar esses chazinhos naturais. Então os chás, né? A segunda dica, os chás. E, gente, infelizmente, uma coisa que a gente tem a mania de fazer nesse período de frio, ao invés da gente abrir a casa, a gente fecha a casa. Quando a gente abre, o ar entra e limpa a casa, né? O ar circula dentro de casa. Mas quando a gente fecha, a gente tá fechando todas as bactérias, tá todo mundo respirando o mesmo ar, todo mundo ali respirando, aspirando as bactérias, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De, ao invés da gente fechar, a gente abrir. Geralmente nas madrugadas aqui os meninos sofrem, né, com tosse, essas coisas. Então quando começa com as tosses na madrugada, é a hora que eu abro as janelas do quarto, né? Mesmo que às vezes esteja friozinho, eu deixo a cortina fechada, porém eu abro a janela, né? É assim, tiro e queda. É só abrir a janela que a tosse deles melhoram, né? Porque o ar circula ali dentro, né? E isso faz muito bem para criança. Então essas são algumas dicas, né, que eu tenho, né, para as mamães, né, que eu uso aqui em casa, que eu faço aqui em casa e que dá muito certo, né? E investir, né, na boa alimentação, né? A gente precisa, né? Vitamina C ajuda, mas não só a gente, né, uma vez na vida, né, gripou, vai lá na vitamina C. Não, a gente tem que cuidar, né, constantemente da nossa alimentação e inserir mais esses alimentos nesses períodos frios, né, esses períodos de inverno, a gente inserir esses que tem vitamina C, a gente inserir com mais frequência nas nossas refeições, na nossa alimentação, né, no nosso lanche. E que eu creio que vai fazer toda a diferença, mas não é a solução. A solução é a gente cuidar constantemente, né? E esse rapazinho aqui, ultimamente, tá? As madrugadas têm sido longas, né, filhote? A gripe e dentinho nascendo, então é brabo, né? Mas faz parte, né? Infelizmente estamos sujeitos, né, a essas coisas, a essas enfermidades, né, que surgem. Mas, né, a gente tem algumas coisas que a gente pode usar, tem, né, muita coisa ao nosso favor, muita coisa boa ao nosso favor. Então, nós podemos estar usando, né, desses macetes de mãe que a gente tem, né? Então essas foram as minhas dicas, gente, para vocês, para as mães, vlogando com as mães aqui hoje, né? Essas foram as dicas que eu tenho, né? Que é chazinho, limpeza do nariz, né? E deixar os ambientes mais arejados, né?
isso vai aliviar muito, né, na questão aí desse período gripal, né, que a gente precisa ficar livre, né, que é um período que, né, nos assusta, nos leva para os hospitais, né. Então, assim, quanto mais a gente puder, né, evitar certas coisas, né, melhor, né, cuidar da nossa saúde da melhor maneira possível. Então, quem tiver mais dicas, né, deixa aí embaixo pra gente, né, porque eu creio que vai nos ajudar demais, vai ajudar a mim e a outras mães. E é isso, gente, o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, que aqui são bate-papo de mãe, temos devocionais, temos receitas fáceis e maravilhosas por aqui também. Um abraço para vocês e até a próxima!